Boa tarde, mais uma edição do Café História. Estamos com a presença do Kennedy, professor de História. Professor, por que o movimento messiânico de Jesus obteve êxito e os outros sucumbiram ao longo da história? Olha, Bruno, para entender o êxito do movimento de Jesus no primeiro século, um movimento simples de camponeses, de pescadores, de pessoas simples, e entender a derrocada de movimentos que tinha maior estrutura que o de Jesus, tinha espada, tinha cavalos, tinha estrutura, é preciso fazer uma leitura antropológica do processo. Então, nesse aspecto, nessa categoria de análise, o movimento de Jesus usou uma estratégia que não encontramos em nenhum outro movimento messiânico do primeiro século. Os outros movimentos usaram a espada como instrumento de libertação. Eles todos bateram de frente com o poder estabelecido. Eles enfrentaram a ordem. Enquanto Jesus de Nazaré usou uma estratégia revolucionária. Ele usou a estratégia da pacificação. Em momento nenhum ele levantou a espada, em momento nenhum ele agrediu o Império Romano. O único movimento, o único poder que ele de fato enfrentou foi o poder religioso, mas que não tinha poder de condená-lo à morte. Então, em função dessa estratégia de pacificação, é que o movimento de Jesus conseguiu perpassar todas as barreiras existentes naquele contexto. Professor, e quais as consequências da oficialização do culto cristão no Império junto às demais religiões no quarto século? Olha, esse processo de oficialização do movimento messiânico de Jesus, ele se deu numa convergência muito específica. Ele só foi possível no quarto século, porque no primeiro era inimaginável pensar que o Império Romano iria oficializar um movimento religioso camponês da periferia. Constantino só se aproximou da igreja, e não estou aqui negando a possibilidade dele ter em algum momento se convertido de fato, mas no primeiro momento, do ponto de vista histórico, ele se aproximou porque estava numa região, quando o Império estava fracionado na tetrarquia, e ele estava na região mais pobre do Império, que era onde é hoje a Gália, ou a França, era a antiga Gália, e o seu pai havia morrido, o exército do seu pai, as forças militares que apoiavam o seu pai, o elevou à condição de César, e ele precisava, Constantino, de forças, de agregar poderes a seu exército. E o único movimento organizado no qual ele poderia se apoiar também para alcançar o objetivo de tornar-se o único imperador naquela tetrarquia, foi aproximar-se da igreja. A igreja, ela, apesar de perseguida, apesar de viver no subterrâneo do sistema, apesar de subversiva, ela estava organizada nas cidades, com riscos, com alguns templos, e Constantino, percebendo que era um desperdício, tanto de perseguição, de tempo e de aporte financeiro, perseguir a igreja, ele decidiu então usar a igreja a seu favor. E daí ele aproximou-se da igreja, oficializou, como havia diversas outras, como você disse, é mais uma a ser oficial. E a importância, do ponto de vista espiritual, não é muita, porque a igreja perdeu aí suas raízes, perdeu a sua imagem de simplicidade. A partir da oficialização, ela tornou-se politicamente poderosa,
Mas naquele momento foi importante, e a importância foi ali, para aquela igreja que estava sendo perseguida. Em qualquer momento da história, onde você tem uma perseguição de um governo, e o governo, ao invés de perseguir, passa a proteger, isso é um fator importante. Agora, para o reino de Deus em si, e para o avanço da mensagem na sua composição original, não houve vantagem nenhuma, porque ela perdeu todas as características possíveis, ela deixou de ser um instrumento de agregação dos excluídos para ser utilizada politicamente, para ser utilizada do ponto de vista da aquisição de poderes no Estado. Então, são dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto espiritual. Nesse sentido, nenhuma vantagem. Do ponto de vista estrutural, sim, totalmente. A oficialização do movimento permitiu, durante a história, o surgimento do catolicismo romano, que hoje domina praticamente o Ocidente todo. Mas, do ponto de vista espiritual, não houve grande vantagem, não. Ela perdeu a simplicidade de sua mensagem. Bem, e por que a igreja na pós-modernidade se afastou tanto dessa simplicidade, dessa mensagem original de Jesus de Nazaré? Olha, para entender essa distorção e essa mudança de eixo, nós precisamos fazer uma análise econômica do processo. Por exemplo, se você hoje for no Haiti, a distorção não é tão grande. Porque como a economia do Haiti não é intensa, está destruída, então não existe nenhuma possibilidade dos pastores tentarem usar a mensagem para benefício econômico próprio. Essa distorção, ela só é possível em países que vive um momento econômico favorável, porque nesse sentido os pastores passam a divulgar em seus púlpitos que eles têm poder de conseguir unções novas para se prosperar. E quando essa mentalidade de prosperidade, de milagres e de bênçãos passa a dominar a mensagem, passa a dominar o corpo, o arcabouço da mensagem, ela se afasta naturalmente da simplicidade do Evangelho. Não se pode servir a dois senhores. Ou você prega um Evangelho de simplicidade, de renúncia e de caminhada nos espinhos, ou você prega, e de caminhada para o céu, portanto, ou você prega um Evangelho econômico, mamonizado, de conquistas seculares. Não tem como você pregar o Evangelho simples e a ascensão social. São duas coisas diferentes. Você pode até ser um crente simples e ter ascensão social, mas numa economia em que está girando muito dinheiro, alguns acabam por utilizar essa ascensão e atribuir a si mesmo e a dizer e a propagar que o irmão A ou B conseguiu melhorar de vida porque ele fez uma oração especial. E aí vira uma bola de neve. Porque se alguém dá um testemunho de que, olha, o pastor A fez uma oração e eu consegui comprar uma casa. Na cultura brasileira, onde a fezinha já é histórica, fica muito fácil de todos acreditarem e aí você cria essa distorção toda, porque Jesus disse, um pouco de fermento levará toda a massa. É um pouco de fermento de mamonização que vai levar a essa monstrificação toda que está. Por isso é importante dividir o que seja o culto a Cristo
e apenas a ele, e o culto deve ser estabelecido apenas para se falar do que ele fez por nós, dessa possibilidade de ascensão social. Se você for para o culto para falar do que Jesus pode fazer por você, aí você muda o eixo. Você tem que ir para o culto, deve ir para o culto, pensando no que Jesus fez, para agradecê-lo pelo que ele fez. A questão da ascensão social é natural. Em qualquer país onde a economia está girando, qualquer um pode ascender socialmente. Macumbeiro, budista, shonoísta, qualquer um. E o evangélico também. Numa economia em que não tem giro econômico, por exemplo, hoje na Grécia, não tem pastor que consiga unção celestial, que consiga arrumar um emprego para ninguém. Meramente porque não tem emprego lá. Mas aqui no Brasil, meu irmão, se você botar aqui um pai de santo e botar 20 pessoas, no outro domingo alguém vai dizer lá no centro de Macumba, com todo respeito, que conseguiu emprego. Igualmente na igreja, o mecanismo é o mesmo. Por isso que nós temos que desindexar a ascensão social da igreja, da mensagem de salvação. Então, eu atribuo a distorção, que é a sua pergunta, a indexação entre a ascensão social e a mensagem de salvação. A simbiose entre essas duas coisas é que gerou essa distorção toda que aí está e contra a qual nós temos que, com todo carinho, toda compaixão, falar para que os irmãos entendam o que é a mensagem simples do Evangelho.